Esse é o título da lição, Consumação do Reino, Segunda Vinda, Novos Céus e Nova Terra. Vamos só relembrar um pouquinho, né, aquele gráfico que o pastor John fez na aula passada. Nós vivemos na interseção de duas eras. A linha de baixo, a era presente. A linha de cima, o que nós chamamos já de eternidade. Inaugurada, nós já vivemos os tempos eternos, nós já vivemos a vida eterna, embora ainda estejamos neste corpo limitado, que se cansa, que sofre, nesse mundo ainda em pecado. Mas essa é a interseção entre duas eras. A era que vai da primeira vinda de Cristo, né, que é o símbolozinho da cruz, cruz e ressurreição, encarnação, vida, cruz e ressurreição do nosso Senhor, que marca então aquilo que já foi realizado. É o que nós costumamos de chamar na teologia simplesmente de já, é o já. É o que já foi realizado, o que Cristo consumou na cruz, a sua obra salvífica, a libertação dos efeitos eternos do pecado, mas ainda aguardamos aquele dia em que Ele voltará em glória, representada por essa coroa, a sua segunda vinda, quando então tudo que ainda não foi realizado será realizado. Então nós vivemos entre o já e o ainda não. Muitas coisas já fazem parte da nossa vida. A salvação, os primeiros frutos do Espírito, a vida eterna, porém, ainda não estamos livres totalmente do pecado, das limitações do pecado, das consequências temporais do pecado. Cristo dará um fim a isso tudo na sua segunda vinda. Então, essa é a intercessão. E nessa intercessão, muitas coisas vêm à tona, né? Nós falamos na aula passada, o pastor João falou na aula passada, um pouquinho a respeito disso, né, falando da morte, céu, inferno, o destino dos mortos, e o que sobrou para hoje, como ele mesmo anunciou antes do retiro, né, vai ficar tudo que é pepino, batata, abacaxi para hoje, né, saia daqui com uma bela salada de pepino e batata, né, salada de pepino, batata quente e abacaxi de sobremesa. Pronto, está feita a refeição completa. Okay? Então vamos lá, é só isso que nós temos que ver hoje. Qual o tempo e os sinais da segunda vinda, o que é grande tribulação, o que vai ser a segunda vinda, arrebatamento, milênio, novos céus, nova terra. Amém. Vamos lá. Então vamos começar. Eu vou tentar ser bem objetivo, eu vou mostrar onde está na Bíblia as referências principais e em que nós cremos como igreja, né? A nossa confissão de fé, o que está claro na nossa confissão de fé, cremos nós mais claro na Escritura. Então, quais os sinais do fim? Jesus mesmo nos deu uma ideia disso lá em Mateus 24, se você puder abrir comigo. Esse é o chamado discurso escatológico, o sermão escatológico de Jesus. Isso também está em Marcos, né? Mas Marcos 13, Lucas 21... Então, temos aqui o de Mateus. É um texto bastante difícil, né, de nós sabermos onde termina uma coisa e onde começa a outra. Mas que coisa e outra é essa? Porque os discípulos fizeram duas perguntas para Jesus. Jesus está dizendo, não ficará pedra sobre pedra, né, referindo-se ao templo. E os discípulos perguntaram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Que coisas, né? Quando não ficará pedra sobre pedra? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Duas perguntas. E Jesus não faz assim aquela resposta, então tá, primeiro eu vou responder essa parte. Não, ele começa um discurso, começa um sermão. Então há aqui, né, uma questão de onde começa, onde Jesus fala sobre a destruição do templo, né, aquilo que aconteceu lá no ano 70 da era cristã, e onde ele começa a falar sobre os sinais da sua vinda, né, e do fim dos tempos. Nós cremos que ele começa a responder isso da forma inversa, né? Ele começa pela segunda pergunta. Então nós temos alguns sinais aqui a partir do verso 4. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Nós já sabemos que muitos anticristos já estão no mundo. João fala isso na sua primeira carta. Muitos que se opõem a Cristo já se encontram fazendo parte da nossa história. Jesus diz que isso vai se intensificar como um sinal próximo à sua segunda vinda. Verso 6, vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Então, essas eminências de guerras e catástrofes e tal, Jesus diz, ainda não é o fim.
É um sinal, mas não é o fim. Então nós temos uma série de sinais, não vamos ter tempo aqui para ver cada um deles, que inclui fenômenos naturais, que incluem a vida política das nações, que inclui a vida religiosa com anticristos, tudo isso se intensificando à medida que a volta de Cristo se aproxima. Porém, se você ler atentamente, todos esses sinais, de certa forma, já fazem parte da nossa história. Guerras, terremotos, anticristos, nação se levantando contra nação, escândalos, falsos profetas, esfriamento do amor. Isso é uma ideia importante para algo que a gente vai falar mais para o final da aula, tá? Então, guarda isso por enquanto aqui, né? Então, quando Jesus vai voltar? Já digo logo, eu não sei. Pastor John não sabe, Bispo Walter não sabe, Augusto Nicodemos não sabe, John Piper não sabe, nenhum deles sabe. Quem sabe? É o próprio Senhor. Ele sabe, nós não sabemos. Mas Ele nos deu alguns sinais. Para quê? Para que nós ficássemos vigilantes e atentos. Né? Toda vez que Jesus fala sobre essa proximidade de um tempo como esse, Ele apela para a vigilância da igreja. Ele mostra, olha, fiquem atentos. Isso não será e não será surpresa, né? Porque o dia do Senhor virá como ladrão. Ninguém espera um ladrão. O ladrão não marca a hora, né? Eu vou na sua casa te roubar a tal hora. Não. Será algo assim, né? Uau, caramba, chegou. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos previne, nos dando certos sinais, certos indícios de que, opa, peraí, esses últimos tempos estão próximos dos últimos dias mesmo. Então, isso é um apelo à vigilância da igreja. Então, Jesus não quis marcar a hora, não quis promover especulações desnecessárias, como muitos fizeram ao longo da história. Não, Jesus vai voltar tal dia, tal ano, porque isso assim está acontecendo. Então, esse é o sinal. E a gente vê o surgimento de muitas seitas e heresias por conta disso, não é verdade? Então, o que Ele não quer é isso. Ele não quer que façamos especulações. Ele não quer que fiquemos apavorados. Ele quer simplesmente que a sua igreja mantenha-se vigilante e persevere, mesmo que isso implique, mesmo que isso aconteça durante um período de aumento de sofrimento, de perseguição, de falsos ensinos, né? Como é o que nós estamos vendo hoje e ainda veremos muito mais. Tá? Então, esse é o ponto principal, né? Os sinais são vários e o quando está em aberto, eu não sei. Juro para vocês que eu não sei, tá, gente? Não recebi por revelação, não adianta perguntar. Então, não adianta também te fazer perguntas do tipo, pastor, mas sei lá, né, a União Europeia, a União Europeia já foi, já não é mais, já tem muito mais que 10 países que são 10 chifres, então esquece essas especulações, sabe? Esquece essas coisas, porque vai botar um chip na gente, é a marca da besta. São especulações que não levam a nada. Só leva a igreja para ficar mais fascinada com o misterioso, e muita gente acaba ficando apavorada com isso, né? Qual é a mensagem de Jesus? Persevere. Se o amor vai esfriar, ore para que o amor de Deus encha o seu coração. Permaneça firme no Senhor e esteja vigilante, esteja atento, para que você não seja como as 5 virgens nécias, né, que vão ficar do lado de fora. Porque o dia que ele vier, ele virá. Então, esteja preparado. Essa é a aplicação principal dessa primeira parte aqui da aula, né? Agora vamos começar a esquentar o negócio, a chapa começar a esquentar, né? Pastor, o que é grande tribulação, então? É isso que eu ouço falar. Nós vamos passar por uma grande tribulação, vai ter um período, assim, imediatamente antes da vinda de Cristo, né, chamado grande tribulação. Como é que é esse negócio? Bom, são poucos os textos que contêm essa expressão. Então, nós temos que, primeiramente, nos ater a eles. Onde a expressão, o conceito está claro, está nítido na Escritura. Começamos daí. Onde estão as primeiras referências? É uma boa regra de leitura para a gente não especular, né? Então, vamos começar aqui de Mateus, já que a gente está em Mateus 24, 21 a 29, né? O que Jesus diz? Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Eu li 22 também, né? E o 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias,
e Jesus cita aqui um texto apocalíptico, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz. São imagens típicas de um apocalipse, de um gênero apocalíptico, que nos dão a ideia de um certo transtorno, uma certa convulsão no mundo natural, né? Então veja, especialmente aqui o verso 29, a tribulação daqueles dias. Bom, que dias são esses? Como é que a Bíblia se refere a esses dias, né? Daqueles dias, últimos dias, última hora? São todas expressões muito sinônimas, muito próximas umas das outras, né? Que a gente vê salpicado aí na Escritura, tá? Então, mantenha isso em mente, enquanto a gente investiga o que é a grande tribulação. Jesus fala, sim, desse período, mas você percebe que ele não estabelece um cronograma fixo dessas coisas. Aqueles dias. Então, temos que nos perguntar a que dias Jesus está se referindo. Fica com isso aí, que a gente vai explicar o que são esses dias então, tá? Vamos lá para o Apocalipse agora, 7,14. E você vai achar curioso, né, que nem todas as referências apocalípticas estão em Apocalipse, né? Isso é importante também a gente notar. 7,14, né? Vamos ler o 13 também, né? Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então aqui nós temos a expressão grande tribulação de novo. A que se refere esse período? Bom, quem são esses que lavaram as vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro? Quem é que tem as vestes alvejadas no sangue do Cordeiro? Quem? A igreja, os salvos, a igreja de Cristo. Então está falando aqui de um grupo muito grande, de um grupo que tem sua característica, mas ali, não está restrito a um período, não, está aqui, é um grupo. Todos aqueles crentes em Jesus tiveram suas vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro. A obra da cruz foi aplicada neles, né? Então, eles vieram de um negócio chamado grande tribulação. Eu pergunto, desde quando a igreja é perseguida? Ou ela ainda vai ser perseguida assim, grandemente, terrivelmente? Sempre, né? Desde que ela nasceu, ela é perseguida. Desde que ela nasceu, ela sofre tribulação. Desde que ela nasceu, nós temos pessoas que pagaram com suas vidas. Desde que ela nasceu, nós temos este grupo de pessoas sendo formadas, pessoas que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Portanto, não é incorreto, eu diria que é bastante provável nós pensarmos que o período chamado de grande tribulação, a gente já está nele há muito tempo, porque desde que a igreja ela sofre tribulação. Não quer dizer que isso não possa se intensificar mais próximo da volta de Cristo, mas quer dizer que o que Jesus está dizendo aqui, e João relatando em Apocalipse, é que o que nós chamamos de grande tribulação é algo que diz respeito à vida de toda a igreja, de toda a história da igreja. Portanto, nós já estamos nessa há muito tempo, há 2000 anos, sofrendo perseguição, vendo os mártires da igreja. E isso tem se intensificado. Nós vemos os dados, por exemplo, do século XX, morreram mais cristãos pela sua fé no século XX do que em todos os 19 séculos anteriores somados. Se você pensa que a grande genocídio de cristãos foi na arena romana, não foi nos países comunistas, nas ditaduras comunistas do século XX, na perseguição comunista do século XX. Você não vai chamar isso de grande tribulação? Não foi ali que pessoas deram a sua vida? Ali que está a igreja. Então veja, novamente, o que Jesus fala, a grande tribulação daqueles dias. Ok, como é que Pedro inaugura os últimos tempos lá em Atos 2? Nos últimos dias, naqueles dias, aliás a palavra de Joel, se não me engano, é naqueles dias, e Pedro diz, nos últimos dias. Então, que dias nós estamos vivendo hoje? Os últimos dias. Há quanto tempo, pastor? Desde
pelo menos de Pentecostes. Eu iria até atrás, desde que Cristo veio inaugurar o seu reino. Ele inaugura esse período que nós chamamos de os últimos dias, a última hora, aqueles dias. E o que vai acontecer nestes dias? Tribulação, perseguição. A igreja de Cristo está sendo perseguida. Isso é muito, essa imagem da perseguição é muito clara naquilo que é chamado o centro teológico de Apocalipse, que é o capítulo 12. Vamos dar uma olhadinha lá. Essa imagem da mulher e do dragão, né? Qual é a ideia, o que João quer nos passar com essa imagem aqui? Nós temos a imagem de uma mulher, de um dragão, que se coloca, né, na frente dela, querendo devorar o filho que está para nascer, né? Uma imagem grotesca, terrível, né? O que está sendo ensinado aqui? Esse dragão é a antiga serpente, o próprio Satanás, né, que deseja consumir aquele filho. Quem é aquele filho? O próprio Cristo, o próprio Senhor. E o que acontece nesse capítulo? É daí que começa tudo, é daí que começa a guerra, é daí que começa a tribulação. Nós vamos falar já sobre o modo de João escrever o Apocalipse, que isso eu acho que vai ficar muito claro na cabeça de vocês. Então, tudo que a gente está passando hoje, desde a vinda desse filho, é o que nós podemos chamar de grande tribulação. Portanto, não cremos que seja um período específico que antecede a volta do Senhor visivelmente, que é um período de 7 anos e coisas desse tipo. Essa cronologia do fim dos tempos, para nós, não tem muito respaldo na Escritura Sagrada. Se nós olharmos o contexto dessas expressões, aqueles dias, últimos dias, e olharmos como o próprio Apocalipse se refere a uma grande tribulação. Ele fala da igreja. Então, a igreja está aí há 2000 anos. Gustavo? Não é, né? É a igreja. Bom, não dá para desenvolver muito isso, senão a gente vai estar com um detalhezinho do texto que traz essa semana que vem, tá? Eu estou dando um voo panorâmico aqui hoje, tá? Então, guarda essa para a semana que vem, que a gente pode tratar disso aí, tá? Mas aqui o contexto é, esses símbolos todos de Apocalipse apontam o quê? Para a igreja, para Cristo, tá? E para aqueles que se opõem a Cristo. É basicamente esse triângulo aí que nós temos. Então, quando nós vemos aí, né, as duas testemunhas, os candelabros, a mulher, isso tudo é a igreja que está aí, é a igreja que está aparecendo como pivô da história, né? Então, tudo aqui até aqui? Estou falando, eu estou passando aqui o que nós criamos, outras visões, outras escolas de interpretação, não vamos ter tempo para cá. Então, se a sua pergunta for sobre escolas de interpretação apocalípticas, guarde para a semana que vem, vamos manter... Fala, Joel. Tá, ok, obrigado. Segunda vinda. Gente, eu tenho que ser rápido, desculpa. Segunda vinda, então. Então já vimos, grande tribulação é o que tem acontecido há 2000 anos. Ok, pastor, mas aquela segunda vinda, aquele dia final, como é que Jesus voltará? Novamente, não queremos especular, queremos ver o que a Escritura diz. Mateus 24, vamos começar lá com Mateus, depois vamos para Atos, depois vamos para Apocalipse. Vamos voltar lá para Mateus. Quem pode ler Mateus 24, 30 aí? Ajudem, por favor, que a garganta está arranhando. Quem pode ler Mateus 24, 30 aí, por favor? Ok, vamos ver que elementos nós temos aqui importantes, né? Filho do homem, próprio Jesus, título que ele usa para si mesmo todas as vezes. Uma época de lamento, as nações, aqui nações tem a ver com os rebeldes, aqueles que se rebelam contra Deus, algo que já é anunciado desde o Salmo 2, né? Você vê que tudo está se cumprindo aqui. Haverá lamento por causa do juízo, eles terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas aqui há algo importante, né? Ele vem nas nuvens do céu com poder e grande glória, não mais em humilhação, não mais
na fragilidade da carne, mas em poder e glória. O Cristo que ressurgiu dos mortos, seu corpo glorificado e ressurreto, é o que está assentado hoje à destra do Pai e é quem voltará. Nós, de fato, veremos Jesus como ele é, né? como ele ficou depois da ressurreição, né? Está ali, é o Cristo glorificado, o Cristo ressurreto. Vamos lá para Atos. Temos mais alguns dados importantes para entendermos aí a volta de Jesus. Atos 1:11. Espera aí, 1:11 não. Vamos ver do 10 e 11 aí. Quem pode ler para mim, por favor, Atos 1, 10 e 11. Ok. Você percebe que a ênfase de Lucas aqui é no ver, porque vocês estão olhando. Esse mesmo Jesus que vocês viram, né? Ou seja, a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo será visível. Todo olho o verá. Não tem uma vinda oculta. É visível. Todos verão. E virá dos céus, da mesma forma como o viram subir. Como é que Jesus subiu aos céus? Ele se desfez em gases aromáticos e purpurinas resplandecentes? Não, ele subiu em corpo. Em corpo, eles ficaram vendo, né? Está lá, então, todo mundo assim, ó. A ponto dos anjos chegarem, bora aí, vocês têm trabalho para fazer. Né? Já receberam ordem, agora pare de olhar para o céu. Vocês já viram? Ele vai voltar do mesmo jeito. Visivelmente, claramente, não de modo oculto, né? Está escondido, é o ninja Jesus, né? Está lá, né? De modo visível e da mesma forma, ou seja, o corpo, em corpo, ressurreto. Tá? E por fim, Apocalipse 19, versos 11 a 16. Ele está no 20. Ok. Versos 19 e 20 fala dessa... Não, é 11, né? Desculpa. 11, desculpa. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Já sabemos a quem se refere. Ele julga e guerreia com justiça. Então, virá para julgar. Seus olhos são como chama de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, seu nome é Palavra de Deus. Palavra se encarnou. Jesus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Olha as nações aqui de novo. Ele as governará com cetro de ferro. Salmo 2. Ele pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ou seja, fala da vinda gloriosa, visível, corpórea e definitiva de Jesus Cristo. Essa é a segunda vinda. Tá? E tudo que a Escritura mostra nos aponta para uma vinda mesmo, ou seja, uma única etapa dessa vinda. Ele veio e veio, né? Como ele chegou chegando. Ele vai chegar para isso aqui. Para isso aqui. Não tem um tempinho lá, está escondido, não sei o quê, de repente vai e volta de novo, ou então está em algum lugar aí nas esferas celestiais. Não, ele quando voltar, ele vai voltar voltando, daquele jeito, né? Com seus exércitos celestiais, para julgar as nações, para dar fim à história. Acabou, ponto final. Isso todos verão. Isso será perceptível a toda a humanidade. Tá ok até aqui? Isso aqui a gente está num ponto de concordância, acho que maior, né? O que a gente exclui da mesa? Não tem uma vinda em espírito, não tem uma vinda em etapas, enfim, é uma única vinda com poder e glória, o Cristo ressurreto, glorioso. Vamos lá.
Arrebatamento. Muito bem. Surpreendentemente, só tem uma referência bíblica a arrebatamento. Uma única vez em que a palavra aparece relacionada a esse tempo do fim. Uma única vez. Então é essa a referência que a gente tem que atacar. 1 Tessalonicenses. Está nem em Apocalipse, viu, gente? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versos 16 e 17. Paulo está falando da vinda do Senhor, a sua segunda vinda. Então preste atenção, esse é o contexto. E já vimos que quando ele voltar, acabou. Vai voltar de uma vez só, visivelmente, todo olho verá, em poder e glória, para julgar as nações, dar fim à história, recompensar os santos, tudo ali de uma vez. Você não vê descrição de etapas, de uma certa cronologia dessa vinda de Jesus aqui, não. É uma vez só, ponto. Então diz lá: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, sua vinda. E o que vai acontecer nessa vinda? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ressurreição dos mortos. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos, e aqui está a palavra, arrebatados. É aqui que está a palavra. Com eles quem? Com os que ressuscitaram, com Cristo, com seus exércitos celestiais. Estaremos com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, quando é que ocorre o tal do arrebatamento? Quando Cristo estiver voltando. Está lá ele vindo, a cavalaria toda, a espada saindo da boca, os olhos flamejando. O que está acontecendo aqui na terra? Os mortos em Cristo estão ressuscitando, os que estão vivos serão levados ao encontro de Jesus, de uma vez só, também, junto com quem ressuscitou. E o que acontece com essa turma toda? Vem para a terra, chegamos, está aqui, ó. Chegamos, estamos todos aqui. Já vimos na aula passada que todos ressuscitarão, mas os que são em Cristo e os que estiverem vivos em Cristo serão transformados e se encontrarão já com o seu Senhor no momento em que ele estiver vindo. E aí descerão à terra, onde o restante da narrativa acontecerá, julgamento das nações e tudo mais. Portanto, novamente, não temos um intervalo aí entre o chamado arrebatamento, né, invisível, os carros desgovernados, os aviões caindo, né, os carrinhos de bebê, né, e um período em que, onde está a igreja? Para onde eles foram? O que aconteceu? E Jesus lá esperando, né? Não, Jesus está vindo na mesma hora, né? É rápido, é assim, encontrou, pum, desceu, acabou, né? Uma estrutura simples, direta, não intervalada, porque Paulo não dá esse intervalo aqui. A única hora que arrebatamento aparece é durante a vinda de Jesus, e nós já vimos que a vinda de Jesus será única, direta, caminho reto, sem parada, sem pedágio, sem nada, pum, veio. Nesse momento, ele se encontra com a sua igreja nos ares e desce à terra. Diga. Esse Senhor que ele diz no 17 é o Pai? Não, é o Senhor Jesus, ele quem está vindo. Não, então, na medida que ele estiver vindo, nas regiões celestiais, então assim, um encontro. Percebeu a animação aqui, né? Desceu. Acabou, é isso. Livre. Por favor. 24 o quê? 24, 40. Ok. É que está, a gente está naquela discussão, a que momento histórico isso se aplica? Se aos últimos dias e sinais da vinda de Cristo, ou aquele momento que os discípulos perguntaram, quando essas coisas não ficarão pedra sobre pedra? Né? Esse é o ponto. E veja bem,
Ainda assim, isso não exclui necessariamente a dinâmica do arrebatamento que nós vimos em Tessalonicenses. Tá? Porque ainda que um fique, ele não vai ficar aqui durante 7 anos, lamentando a ausência do outro. Ressuscitou, os que estiverem vivos serão transformados. Mas Paulo está falando ali, veja, em Tessalonicenses está limitando esses acontecimentos ao grupo dos salvos. Veja que ele usa a expressão, os que morreram em Cristo e aqueles que estão vivos em Cristo. Mas os que morreram sem Cristo e os que estiverem vivos sem Cristo? Nós já vimos na aula passada que os mortos sem Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos sem Cristo, eles também deverão sofrer a transformação necessária para a entrada na eternidade, no inferno. Todos serão preparados para algum tipo de destino eterno, seja os novos céus e nova terra, ou seja, a realidade do inferno. Esse estado de coisas nosso hoje vai ser transformado para todo mundo, tá? Para todo mundo. Então, o texto não exclui, ainda assim, a dinâmica do arrebatamento único e durante a vinda de Cristo, que é como Paulo situa isso lá em Tessalonicenses. Mas é que está, né? É uma implicação que é feita que o texto não tem clareza nisso, tá? Tudo ok? Já estão cheios de dúvidas para a semana que vem, né? Ótimo, muito bom. Milênio, vamos lá, outra coisa que dá pano para manga, né? Vamos aí, algumas escolas, né, a respeito do milênio. Vocês vão ver por que a imagem são correntes daqui a pouquinho. Novamente, quantas referências na Bíblia tem a um milênio? Uma, está lá em Apocalipse 20, versos 1 e 2. Quem puder ler, agradeço. Ok, então aí que nós temos a referência a 1000 anos. O que está acontecendo nesses 1000 anos? Satanás está acorrentado. Prossegue a leitura, Raquel, só para eu... Vai lendo. Isso. Ok. Então, Satanás é preso durante 1000 anos para impedi-lo de enganar as nações. Porque João faz questão de ser muito específico aí. Enganar as nações, que é o trabalho dele, tá, gente? A gente sempre mostrou isso aqui claramente. O que o diabo é? Pai da mentira. Como é que ele se portou desde o Éden? Enganando, mentindo. Portanto, essa prisão de Satanás, ela tem esse objetivo: não permitir que ele continue enganando as nações. Podemos completar, como enganava antes, então. Algo surge, portanto, no início desse milênio, que promove não a mentira, não o engano, mas a verdade. O que seria assim? O que vocês acham que surgiu, de repente, assim, para evitar o engano das nações e a mentira? Talvez uma mensagem? Que mensagem seria essa? Hein? Pode falar alto. O Evangelho. E quando surge essa mensagem do Evangelho? Quem foi o primeiro que disse, né? Arrependei-vos e creiam. O reino de Deus está próximo. Quem? E Jesus, né? João Batista como precursor, mas daquele que veio inaugurar o reino. E que reino ele veio inaugurar? Um reino milenar. A partir da vinda de Cristo, Satanás teve o seu poder de enganar as nações reduzido. Por quê? Porque a verdade estava entre nós, o reino veio. A mensagem do Evangelho começou a ser pregada a quem? Às nações. Pessoas que antes eram enganadas, agora estavam tendo contato e se convertendo à verdade. Essa é uma razão para nós estabelecermos o milênio como algo que foi iniciado
na vinda de Cristo. Segunda razão é a própria dinâmica da, digamos, numerologia de Apocalipse, na verdade, gematria, né, o nome correto, que é o que esses números simbolizam. Tá? E simbolizam mesmo, porque os números em Apocalipse são simbólicos, eles apontam para realidades espirituais que transcendem ao próprio número. Então, 7, a gente vê 7 para tudo que é canto em Apocalipse, né? O que é 7? 7 é o número da perfeição. Você vê 7 igrejas, 7 cartas, 7 espíritos, né? 7 olhos, 7 chifres, fala da perfeição, da plenitude, de um poder, da plenitude da igreja. Né? Você tem 4 como um número muito associado à dimensão material da criação, né? 4 anjos, 4 seres. Você tem o 12, que é o símbolo do povo de Deus. Então, 12 vezes 12 vezes 1000, que dá 144.000, é um número simbólico, não é um número exato, como querem fazer crer, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Porque João ouve o número, mas ele vê uma grande multidão que não pode contar. Então, é apenas um símbolo de todo o povo de Deus, ou seja, todo aquele que foi eleito por Deus será salvo por Cristo, nenhum se perderá. Essa foi a promessa do Senhor. Tá? Então, essa é uma razão. Se a gente lê todos os números de Apocalipse de forma simbólica, por que quer chegar no 1000 e ler de forma literal? Não pode, é um número simbólico. 1000 é o número associado a um período completo de tempo, a um período exato. Aquele período não, Deus já decretou o fim da história antes do início, né? Deus já decretou esse período segundo a sua soberana escolha. Que período é esse? Milênio. Quer dizer que vai durar 1000 anos, pastor? Não, filhinho, já dura mais de 2000, porque é simbólico, é simbólico, né? Ou seja, fala de um período completo, pleno. Essa é a segunda razão. A terceira razão está na própria estrutura do livro de Apocalipse, né? Que, aliás, está sendo dada ali na EBD, né? Coincidentemente, está lá na aula do Arlindo. Né? O que é o livro do Apocalipse? Né? Ele é uma profecia, ele é uma carta e ele é um Apocalipse. E o livro ele foi escrito levando em conta uma dinâmica literária muito própria, muito específica, que é chamada de paralelismo progressivo. É bonito isso e a ideia é muito simples. Pensa numa cebola. A cebola ela tem camadas, não é verdade? Então você pode cortar direitinho, você tira uma camada. O que você vai achar ali? Uma outra camada de cebola, né? Aí você tira outra camada de cebola. E por aí vai, né? O que João faz com essa história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo? Ele repete essa história em camadas. Ele conta a primeira vez. Aí, poxa, legal, a história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Aí depois o que ele faz? Ele tira aquela primeira camada e conta a história de novo, aprofundando certos detalhes, mostrando certas particularidades, mudando as imagens para que isso fique mais nítido na nossa cabeça. Ele conta essa história várias vezes. E o capítulo 20 de Apocalipse, ele está numa dessas sessões de paralelismo, que é o início de uma outra história. É o início dessa história de João. O Apocalipse 20 marca o início do último ciclo dessas camadas de cebola, dessa contação da história, né, em camadas. E o milênio está onde em Apocalipse 20? Logo no início. Portanto, a inauguração do milênio, durante o qual Satanás estará preso para ser impedido de enganar as nações, é quando Cristo vem. E ele mesmo disse, né, que ele vê Satanás cair do céu, ele amarra o valente. São várias expressões em que Jesus dá conta de que o poder de Satanás está limitado, desde que ele veio. O reino veio, o rei do reino veio, então as trevas estão recuando. Aquilo que enganava as nações antes, a mentira do diabo, agora o evangelho está sendo pregado às nações, está salvando pessoas, libertando gente para a verdade. Você está entendendo? Então esses 1000 anos já existem desde que Cristo veio à Terra. E quando eles vão acabar? Não sei. Quando ele voltar, né? Quando ele voltar, aí os 1000 anos terminam, ponto final.
que vai acontecer durante esses 1000 anos? Satanás está preso para enganar as nações, porém, os efeitos deletérios da sua ira são sentidos por meio de grande tribulação. A igreja está sendo perseguida, a igreja está pagando o preço. Tá? Então, veja, entre o já e o ainda não, lembra aquele gráficozinho do início? O que é aquela história entre o já e o ainda não? Em uma palavra, milênio. Milênio. Tá? Então, sim, essa igreja crê, pastor João pelo menos, nós somos os chamados amilenistas, né, que é um nome muito infeliz para né, é o milênio simbólico, né, o milênio de Apocalipse 20. Tá? Existem outras correntes de pensamento igualmente fundamentadas na Escritura, com boas razões, bons argumentos, né, que as sustente, mas levando em conta a estrutura do livro de Apocalipse, essa história acebolada, né, e que Apocalipse 20 marca o início dessa história, ou seja, a vinda de Cristo e, portanto, a inauguração do reino milenar, levando em conta que 1000 é um número simbólico e levando em conta o propósito dessa prisão de Satanás, que tem tudo a ver com a pregação do Evangelho às nações, parece que essas três são razões suficientes para nós considerarmos o milênio como algo que está acontecendo e que é um período indeterminado de tempo, simbólico apenas, né? Um período determinado e simbólico, não algo que vai acontecer depois, ou vai ser um período assim de grande alegria e prosperidade antes da vinda de Cristo, mas um período de muita tribulação, de muito sofrimento, mas em que o Evangelho está avançando e Satanás está tendo o seu poder de engano reduzido. Fez sentido? Ok, Raquel. É o poder para enganar as nações, né? Ou seja, a pregação do Evangelho está desmascarando a mentira do diabo. A verdade está vencendo a mentira. Porém, não quer dizer que os efeitos, né, a ira de Satanás não esteja presente em nosso tempo. Então, como é que ele faz? Já que ele não pode enganar, ele vai querer destruir. E aí, a escolha soberana de Deus foi não deter Satanás nesse aspecto, digamos, um aspecto mais violento, mais físico da sua oposição a Cristo, que é a oposição à sua igreja. Porém, o que o Apocalipse nos mostra é que a igreja sofre, mas a igreja vence. Eles venceram pela palavra, né, e pelo testemunho que gerou sangue. Então veja, na exclusiva soberania de Deus, Ele não fez do milênio um período de bem-estar para a igreja. Ele fez um período de muito trabalho pela pregação do Evangelho, o que reduz o poder de engano de Satanás, mas o que gera muito sofrimento para a igreja, perseguição. Tá? É nesse aspecto que o poder dele está limitado. Yuri. Isso. Exato. Agora a gente vai às nações com a verdade, o que reduz o poder da mentira. Né? Tem gente se convertendo tudo que é canto do mundo, mas não sem tribulação, não sem perseguição. Então são duas coisas que a gente tem que manter juntas e separadas, né, ao mesmo tempo, né, para pensar no que é esse poder de Satanás reduzido. Senão a gente, de alguma forma, estaria antecipando os efeitos do ainda não, né? Bom, se o poder de Satanás está reduzido em todos os aspectos, então não vai ter mais sofrimento, morte, dor, nem nada. Bom, então o ainda não chegou. Então Cristo já voltou, porque só nesse período, né, é que ele vai dar fim a isso tudo, é que ele vai lançar no lago de fogo, enxofre, né, as bestas, o anticristo, o próprio Satanás. Aí é que ele vai dar fim por completo. Mas até lá, perseverança em meio à tribulação e pregação do Evangelho. Tá? Novos céus e nova terra. A referência de 2 Pedro é a expectativa, né? Pedro diz que nós esperamos novos céus e nova terra. E Apocalipse 21 mostra isso. Os novos céus e a nova terra chegaram. Né? Que é uma bela conclusão, né, para a história bíblica. Como é que começa a história bíblica? Começa num jardim.
termina onde? Numa cidade. Começa com uma serpente, termina com um dragão. Começa com uma serpente enganando, termina com um dragão sendo vencido. Começa com uma promessa, termina com o cumprimento pleno dessa promessa, em Jesus Cristo, o vencedor, o matador de dragões. A história da Bíblia é uma história de um matador de dragões. Ele venceu o dragão. Não é São Jorge não, mas venceu o dragão. Ele é mais do que isso. Então, é a história do matador de dragões. Agora, o importante disso tudo é que a criação ela é renovada. A gente tem uma ideia errada, equivocada, de que a eternidade será uma eternidade espiritual, que nós seremos almas desencarnadas e viveremos nas nuvens, enfim. Não, é novos céus e nova terra. Terra, haverá uma dimensão física na eternidade. Nós receberemos corpos glorificados. Você está entendendo? Corpos, terra, só que tudo renovado, tudo preparado para a eternidade, tudo imperecível. Então você não vai ter mais alergia, dor de barriga, nada disso, acabou por completo. Eu já cheguei à conclusão com o pastor John que todos nós seremos desprovidos de pelos na eternidade. Eu finalmente me curvei a essa luta, esse embate teológico da calvície. Por quê? Porque a existência de cabelos se deve às intempéries, poeira, raios UVB na sua cabeça, UVA, UVB, que vão te queimar. Na eternidade não vai ter nada disso, portanto os pelos serão desnecessários. Todos nós seremos carequinhas na eternidade, olha que beleza. Eu já cheguei a essa conclusão, brilhante conclusão teológica, hein? Você está mais perto, só que não vai ter barba também, então eu já estou me acostumando de certa forma. Brincadeira essa parte, sim, nós seremos preparados para uma eternidade física. Lembram-se disso na aula passada? A morte, o pecado, rompeu com essa unidade do ser humano, entre alma e corpo. A morte é isso. Portanto, a eternidade, a salvação, é a reunião destas coisas que nunca deveriam ter sido separadas. Portanto, não é só alma salva, alma no céu, é corpo na terra, corpo glorificado na terra, ok? O que vai ser isso, nós não sabemos exatamente. Se vai ter churrasco, se vai ter essas coisas que todo mundo anseia hoje. Eu penso o seguinte: se todos os nossos prazeres terrenos não se compararão com os prazeres da eternidade, de estarmos diante de Jesus, certamente nós não faremos muita questão de churrasco, coisas dessa natureza. Isso está muito apegado à nossa existência passada. Haverá coisas que nos darão talvez muito mais prazer, embora Apocalipse diz que a gente tem que comer da árvore da vida, não é isso? Então, não sei, de repente ela vai ter gosto de bacon. Oi? Vai ter gosto de bacon sim, vai sim, mas não vai ter gosto de árvore não. Herege. Fala, Gustavo. Essa brincadeira aí do cabelo pode ser também uma razão pela qual o São Tomé não reconheceu ele. Por quê? Porque ele não tinha cabelo? Um barbado de cabelo longo, completamente careca, assim. Não sei, aí a gente está quase no terreno da fantasia, não sei, não posso dizer. Não tem nenhum retrato de Jesus, ninguém pintou Jesus ressurreto. Mas há uma diferença. Não sei. Não, é uma diferença, ele não foi reconhecido ali no jardim, logo após a ressurreição. As mulheres não o reconheceram de imediato, só quando ele disse o nome, Maria. Então, algo sim no corpo de Jesus estava diferente, mas ao mesmo tempo mantendo os sinais dos cravos, porque Tomé tocou naquele negócio. Então, assim, a gente não sabe o que vai ser, a gente sabe o que não é. Quando Paulo descreve esse corpo lá em 1 Coríntios 15, ele fala, não vai ser isso, tá, gente? Não vai ser corruptível, vai ser incorruptível. Mas o que significa isso? Nós não sabemos ao certo. Que estrutura molecular, óssea, será que a gente vai ter sangue? Eu não sei, a gente não sabe dessas coisas, não sei. É definir o indefinível, o que ninguém tem como experimentar.
no momento, né? Só sabemos que vão ser corpos, isso é que é o mais importante, não vai ser alminhas, espiritinhos e tal, vão ser corpos preparados para uma terra renovada, criação renovada, tá ok? Esse é que é o ponto importante que nós temos que pensar. Isso aqui eu não vou ver, não. Deixa eu só botar só essa estrutura aqui, que é a que a gente crê, né? Deixa eu botar aqui. Vai, meu filho. Foi? Deu tilt aqui. Nada. Me desobedeceu. Eu ia mostrar a estrutura amilenista aqui. Que isso, meu filho? Só para vocês terem uma ideia. Foi? Não foi. Tudo bem. Então, ok. Então, veja. Essa estrutura é simples aí, né? Nós temos a era presente, o milênio que nós estamos vivendo hoje, Apocalipse 20. Cristo volta, e aí acontece tudo, né? Ressurreição, julgamento, arrebatamento enquanto ele estiver vindo. Acabou. Entramos nos tempos eternos, cada um com seu destino, já tendo sido estabelecido, julgado. Muito simples e muito fiel à dinâmica da Escritura. Tá? É nisso que nós cremos. Acho que a evidência bíblica aponta melhor, não unicamente, para essa estrutura do entre o já e o ainda não. Para terminar, Joel. Isso, a nossa Terra, nosso planetinha aqui. Aham. Portanto, era uma prefiguração do novo céu e nova terra que apontava para uma consumação. Sim. O que vai argumentar ainda que Adão era necessário que Adão ainda fosse glorificado para ter esse relacionamento pleno. O estado dele não é necessariamente, não era a versão final. Tá. Tanto é que Adão ainda é sempre pecador do tipo de Cristo. Então, sim. Primeiro Adão, segundo Adão, né? Temos essa comparação aí. Pegando aqui Ezequiel 36, capítulo 36, 34, ele fala: e a terra que estava deserta será lavrada, não continuará desolada à vista de todos os que passam. E dirão: esta terra que estava assolada tem se tornado como o jardim do Éden, e as cidades solitárias assoladas e destruídas estão agora fortalecidas e habitadas. Então, no caso, o Éden, realmente, desde já do iníciozinho da história, já prefigurava. Sim, creio que sim. A cidade, né? Começa no jardim e termina numa cidade. Embora essas palavras de Ezequiel tenham uma referência, acho que dupla aí, né? Porque diz respeito à terra de Israel por conta do período do exílio, né? Então, a gente tem aí a profecia aplicada ao seu momento histórico, mas já apontando para algo futuro, sim, né? Então, veja, a ideia é essa, né? A gente teve um upgrade aí, né? A gente começou no jardim, mas agora acabou numa cidade, né? Com todo o povo de Deus, conforme a descrição, né, do próprio Apocalipse. Isso. Sim. A própria presença de Cristo ali, né? Presença física de Cristo, já vai ser muito mais do que o que Adão experimentou, ainda que face a face com Deus no jardim. Veja, o que nos aguarda é muito maior, muito superior, tá?